Fala galera, vamos iniciar a resolução de mais uma questão da prova do Enem 2019. Antes de começar, quero pedir que você se inscreva em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Agora você deve pegar lápis e papel para resolvermos juntos as questões. Já pegou seu lápis e papel? Então vamos começar. Roda a vinheta. Questão 164. Dono de um restaurante situado às margens de uma rodovia percebeu que ao colocar uma placa de propaganda, lá ele colocou uma placa de propaganda, de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram, ou seja, foi bom colocar essa placa. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu que a probabilidade de um motorista perceber uma placa é meio. Com isso, após autorização dos órgãos competentes, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber pelo menos uma das placas, informação importante, não precisa perceber todas, ele quer que ele perceba pelo menos uma das placas instaladas, fosse superior a 99/100. Bom, em probabilidade, quando a gente fala meio é a mesma coisa que 50%. Quando a gente fala 99/100, é a mesma coisa que 99%. Então o que ele quer? Ele quer que a probabilidade, pelo menos uma placa, fosse perceber a placa. Então a probabilidade de ver, então ele quer que essa probabilidade seja maior que 99%. Tá, esse tipo de probabilidade a gente pode trabalhar assim, ó. Existem só pode acontecer duas coisas. Ou ele vê, ou ele não vê. Ou chove, ou não chove. São probabilidades, só tem duas condições. Ou é uma coisa, ou é outra coisa. Então, se a probabilidade de ver é 99/100, a probabilidade de não ver, a probabilidade dele não ver nenhuma das placas, ela tem que ser menor que 1/100. Tá, e por que a gente vai fazer desse jeito? Porque a probabilidade de ele ver pelo menos uma das placas, a gente teria que fazer assim, a gente não sabe quantas placas são. Então ele pode ver a primeira placa, pode não ver a segunda, pode não ver a terceira, ele pode ver a primeira e a segunda. Então aqui a gente teria muitas possibilidades. Agora a probabilidade de não ver nenhuma placa, ele não vai ver a primeira, ele não vai ver a segunda, ele não vai ver a terceira. Então a probabilidade de ele não ver nenhuma placa probabilidade de não ver. Se a probabilidade de ver é meio, a probabilidade de não ver também é meio. Ou ele vê ou ele não vê. 50% ele vê a placa, 50% ele não vê. Então ele vai ter meio de não ver a primeira placa e meio de não ver a segunda placa e meio de não ver a terceira placa e meio de não ver N placas que foram colocadas. Bom, como que a gente pode resolver isso? Meio, a gente vai escrever isso aqui da seguinte forma. A gente vai escrever assim, ó. A gente vai escrever meio vezes meio vezes meio N vezes. Isso aqui é a mesma coisa que meio elevado a N. Meio vezes meio vezes meio vezes meio, meio N vezes. A gente quer que isso aqui seja menor Bom, como
gente pode resolver isso? Um jeito bem simples de resolver isso é analisando o seguinte, ó. A gente quer que isso daqui seja menor do que 1 sobre 100. Para isso aqui ser menor do que 1 sobre 100, o denominador precisa ser maior do que 100. Se for, por exemplo, 1 sobre 1000, 1 dividido por 1000 é menor do que 1 dividido por 100. Então, quanto maior o denominador, menor é o número. Então, o que a gente precisa aqui? A gente precisa que esse número 2 aqui, ó, esse denominador elevado a n, seja maior do que 100. Bom, mas a gente sabe que 2 elevado a sexta é 64. A gente sabe que 2 elevado a sétima é 128. Ó, encontramos. 2 elevado a sétima, 128. Então, para essa probabilidade aqui ser menor do que 1 sobre 100, n precisa ser igual a 7. Bom, aqui o examinador ele foi até bonzinho com a gente, porque n igual a 7. Se aqui tem 7, muita gente ia lá marcar a alternativa 7. Outra coisa que a gente poderia pensar, não tem 7. Então a gente errou a conta. Não, faltou uma informação importante, ó. Ele já colocou uma placa. Então ele está perguntando a quantidade mínima de placas novas. De novas placas. Se eu já tenho instalado uma placa e eu preciso de 7, quantas novas placas a gente precisa pôr? 6 placas. Alternativa D. O que achou da questão? Fácil? Difícil? Qual é o conteúdo de matemática que você tem mais dificuldade? Deixa nos comentários. Muito em breve disponibilizarei um conteúdo exclusivo para você se preparar para a prova do Enem e para os diversos vestibulares. Até nossos próximos vídeos. Tchau, tchau.